Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Boa tarde, meu amigo, meu irmão internauta. Que alegria e que prazer podermos estar juntos mais uma vez aqui com o programa Palavra de Fé na TV Sinec. É um prazer muito grande ter você aí do outro lado. Tenho certeza que neste momento o teu coração está aguardando o Senhor Jesus para que Ele fale diretamente com você. Que não falamos aqui pela nossa própria vontade, mas pelo poder do Espírito Santo, a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Fico feliz por vocês estarem aí, acompanhando a programação toda terça-feira, das 18 às 19 horas, você pode estar conectado conosco aí. O Brasil inteiro está conectado conosco. Você também aí de Moçambique, você de Guiné-Bissau, que está aí ligado com a gente, que Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui, trazendo a palavra de Deus. Como de costume, nós iremos elevar uma oração ao Senhor e pedir a direção de Deus para que tudo que nós façamos aqui seja somente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou curvar a minha fronte aí, e vocês curvem a fronte de vocês e vamos orar juntos. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade e o privilégio que nos concede de podermos ser instrumento em tuas mãos, Senhor, para que nós possamos trazer a tua palavra, a tua verdade e a tua justiça, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, derramando sobre cada um dos quais vai participarem aqui, e também os nossos irmãos internautas, para que o poder do Espírito Santo transforme os nossos corações, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas transgressões, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu irei cantar agora, Quem é este homem, afinal? Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar, crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Se fui eu quem o fez ao Calvário subir, se fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mais
devia morrer. Quanto amor dar a sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Jesus, Ele deixou as suas mansões celestiais, veio a este mundo, se entregou por mim e por você. Que Deus seja louvado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Hoje, como vocês podem ver, estamos repletos aqui para trazer amor, paz e verdade. Nosso amigo Rubens vai apresentar o nosso convidado especial, né, seu Rubens? Boa noite a todos, que a paz dos altos céus caia sobre cada um que estão assistindo e ouvindo. Quero apresentar para você o convidado especial, Dr. Madson, especialização criminal. O Vinícius depois vai se apresentar, que ele está conosco. E a sua esposa, Tatiane, que também está conosco hoje aqui. Tá? Depois eu creio que a Andréia vai mostrar ela. Que Deus abençoe a vocês, ok? A gente vai ter uma programação hoje, a gente vai estar entrevistando ele. Vamos também usar a Bíblia na questão do advogado para compreender e entender o que Deus quer de nós. Tudo bem? Vinícius? Certo. Uma boa noite a todo mundo que nos assiste aí de casa. Hoje vamos falar sobre a advocacia, mas principalmente aplicado à palavra de Deus. Por isso nós chamamos um advogado, talvez um advogado criminalista, o Martson. E, bom, para começarmos hoje, eu gostaria de perguntar o que é um advogado? Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa. Aproveitar, em vez de mandar meu abraço para o pessoal da África, Moçambique, aí, pessoal da Europa que nos acompanha agora ao vivo. Amém. E antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, participando desse programa que tem um alcance incrível a nível mundial. E muito honrado pelo convite. Amém. Espero que você se sinta à vontade e que nossos amigos internautas podem ter aí uma compreensão maior sobre os seus direitos, né? Com certeza. E tenho certeza que vai ser explanado aqui da melhor forma. O nosso amigo, o nosso jornalista Vinícius vai praticamente entrevistá-lo hoje aqui para que o público possa aprender um pouquinho mais dos seus direitos que estão aí, infelizmente, né, muitas vezes à cega, né, seu Rubens? E tanto que hoje é tão difícil, né, reclamar a questão dos direitos. Um certo professor dizia assim, aquele que dorme, o direito não socorre. Então, acorda você aí. Acorda porque tem socorro sim para aqueles que buscam. Ok? Vou deixar com o Vinícius agora. A gente vai fazer um trabalho de interagir. Ele vai fazer algumas perguntas. A primeira, depois a gente vai para a Bíblia. E a gente vai aqui, nós interagir, vocês e nós. Ok? Vinícius? Certo. Mais tarde eu vou trazer um texto bíblico, mas primeiro vamos ouvir do advogado. O que é um advogado? Então, uma pergunta muito interessante, né? Do que seria o advogado? Muita gente vê o advogado como uma pessoa vilã em muitas situações. Só que, na verdade, o advogado nada mais é que o representante do povo no tribunal. O advogado é a voz do povo perante o juiz na busca pelo seu direito. Inclusive, a lei, né, prevê que o advogado é essencial à justiça. Essencial à justiça por quê? Porque é ele que leva a voz, é ele que postula em nome da sociedade. Então, essa é a figura do advogado. O que eu daria nomenclatura de representante do povo no tribunal. Então, somente o advogado pode fazer essa função. Sim, somente o advogado. E ressalvadas devidas exceções, mas é o advogado que tem a capacidade postulatória de representar o povo em juízo. Ok. Dr. Martson, a Bíblia também apresenta, para a gente entender a necessidade de um advogado, como o senhor falou, que é essencial um advogado dentro de um contexto raça humana.
a Bíblia também apresenta um grande advogado que está lá em 1 João 2, versículo 1. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia, a palavra, o tablet, o celular, e vamos entender um pouquinho também desse grande advogado, que também é uma necessidade do ser humano, da raça, criada por Deus, que precisa desse advogado. Vinícius, 1 João 2:1. Certo. Vamos fazer a leitura então da palavra, começando pelo versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Interessante aqui no princípio, né? Porque ele é o advogado dos advogados. Com certeza. Através dele é que começou as formaturas, né? Ele quem centraliza tudo, ele quem mostra o que é direito, o que é errado, para que a gente possa entender. E aí o processo dá continuação, e hoje, graças a Deus, temos 2 advogados aqui, né? Temos 2 advogados, Sim. Os 2 na mesma área. Ele é mais para a área de seguro, né, Rubens? Um para seguro e o outro Criminalista. criminalista, né? O mais difícil seria o qual? O criminalista. Mas por qual razão? Por qual razão? Juridicamente falando, Verde, o direito penal ele é a última ratio, ou seja, ele resolve aquilo que ninguém mais resolve, que são os conflitos sociais. Diga-se de passagem, o advogado criminalista é o que mais chega perto da representação de Jesus Cristo, porque ele, Jesus Cristo no caso, ele advoga por conta da violação das leis de Deus, que é o pecado, que o pecado nada mais é que as violações da lei de Deus. E o criminalista, ele advoga na violação da lei do homem. Então, E a prerrogativa de advogado, exemplo, chamar de doutor, é isso? sim, E Jesus tem a prerrogativa de chamar de Deus porque ele é um doutor também. Olha que bacana. o doutor dos doutores. Doutores e doutores. Outra pergunta, Vinícius? Certo. A gente falou um pouco da lei de Deus, então eu gostaria de perguntar sobre a lei. Ela é interpretativa ou ela é um fato? Os dois. Né? Os dois, ela tem o que a gente chama de rol taxativo. É aquilo que está lá e ponto. Matar alguém. Matar alguém. Pena 12 a 20 anos. Né? Então ela é taxativa, ela não abre brecha para interpretação. Há situações onde ela também abre brecha para interpretação. Quais são? Quando diz que o menor, né, o menor de idade, ele tem uma lei especial. Mas quem é que diz quem é menor, quem não é? É o Código Civil. Né? Então, quando a norma necessita de um complemento de outra norma, aí ela passa a ser meio que interpretativa. Também conhecemos como norma em branco. Então seria uma junção de códigos penais e aí você vai avaliando para poder conseguir ajudar num julgamento que seja o mais justo ou mais correto. Isso, porque na busca da aplicação do direito, da proporção, né? E por isso que ela é, nesses casos, interpretativa. Porque o que a gente busca um entendimento mais favorável ao nosso cliente. Nem todo mundo entende que determinado crime é grave. Já tem juiz que entende que um crime bem menor que aquele outro é grave. Então, por isso que nesse sentido ela é interpretativa. É interessante, eu já assisti uma vez um caso, fomos diante do juiz, inclusive o meu irmão estava lá também, nós fomos jogar bola, houve um imprevisto, assim assado, e alguns deles foram acusados de tráfico de droga, isso, aquilo, nada constava, mas como a polícia tem autoridade sobre nós somos civis, não temos autoridade nenhuma, eles não conhecíamos nada ainda, eles chegaram e alegaram que nós estávamos indo para um campo de futebol, mas que nos nossos carros havia muita droga. Isso foi mentira, tanto é que eu até me manifestei lá eu não sabia como me comportar, eu vendo que estava tendo alguém que estava incriminando injustamente, eu já me manifestei e falaram, não, fica calmo, porque aqui você está num lugar onde a lei ela é quem vai resolver o problema. Mas muitas vezes há muita injustiça diante de várias situações, né? Hoje nós temos o VAR no futebol, né?
Vamos colocar assim, nós temos o VAR no futebol que mostra a imagem, que revela que realmente aquela situação aconteceu assim, assim, assado. E nós vemos muitas imagens de televisões, de reportagens, que mostra a pessoa praticando o crime e ainda assim ela consegue um advogado para defendê-la. É complicado. É polêmico, né? Polêmico. Só que quando a gente, né, trabalha numa situação como essa, onde nós temos as imagens, onde nós temos as provas, a gente, ao contrário do que a sociedade pensa, a gente não busca a inocência dele. A gente busca a proporção de sua pena. Não adianta querer aplicar a mesma pena de um tráfico de drogas no homicídio. Então há dois tipos de advogados criminalistas. Aqueles que realmente lutam pela causa e querem mostrar a verdade independente do cliente, a verdade tem que prevalecer, e tem aqueles que querem defender até a última instância, mesmo sabendo que ele realmente praticou o crime. Infelizmente, existe, né? Na verdade, assim, Verde, o que existe no direito penal, o processo penal, é o princípio da presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado antes da sentença condenatória transitada em julgado, né? Então, quando a gente trabalha numa situação como essa, não é nós que temos que provar, a acusação que prove, né? Pois a acusação incube o ônus da prova. Quando provado sob o crivo, né, da ampla defesa do contraditório, nós buscamos tão somente a proporção do delito, a proporção a uma pena justa, um regime intermediário. Por quê? Porque o objetivo da pena é punir, prevenir e tornar o indivíduo apto a viver em sociedade. Doutor, dentro da Bíblia, Deus deixou a lei para se cumprir. E Deus, ele pune também aquele que não cumpre a lei. Essa penalidade de Deus fala que é aquele que não cumpre, transgride a lei, então ele vai morrer. Que a sentença é a morte. Dentro do contexto, tanto que se a gente pegar aqui Êxodo 20, lá está os 10 mandamentos. Não terás Deus diante de mim, não fará para ti mais escultura, não tomar o nome do Senhor em vão. E aí vem que é o semelhante àquele não matar, não adulterarás, não furtarás. E dentro do contexto lei, o ser humano hoje não respeita. Sendo que Deus fala que quando a pessoa peca, a sentença, no final, se ele não cumprir e não se atentar à lei, é a morte. Hoje, existe dentro do Brasil o aspecto questão lei, morte ou não? Existe, mas é uma situação muito rara e, diga-se de passagem, quase que inaplicável. Que a pena de morte hoje seria em caso de guerra declarada. Exemplo, nos Estados Unidos temos... Sim. Questão da pena de morte, correto? Sim. O Brasil, ele não tem, então, é isso? Ele não tem nos crimes comuns. Ele só tem em caso de guerra declarada e o indivíduo for pego traindo a pátria. Entendi. Aí a Bíblia também apresenta, porque assim, se a gente pegar lá Êxodo 31, 18, só para a gente acompanhar aqui, para dizer da palavra, que tem uma coisa bacana, porque quando a gente fala de legislação, que faz as leis, são os homens, aqui Deus mesmo fez a lei 31, 18. Vou pedir para o Vinícius ler ali, Êxodo 31, 18. Olha que bacana, doutor. 31, 18. Isso. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedras, gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus, prerrogativa que tem sobre cada um de nós, ele fez a lei. Então, se ele fez uma lei, porque a gente tem aí a lei máxima, né, que é a Constituição, depois vem as demais, correto? E ali no Código Penal, tem o Código Penal e o processual. Explica um pouquinho para mim sobre isso. O penal, ele é o artigo, e o processo é o que tem ditado referente ao fato do penal, é isso? Não, o Código Penal é aquele que prevê o que são crimes. Né? Sim. A conceituação de crime é fato típico, tem que estar tipificado em lei. Claro. Antijurídico, tem que ter alguma coisa dizendo que aquilo ali não é correto, né? Numa linguagem mais simples. E culpável, né? Tem que ter uma pena.
Fato típico, antijurídico e culpável. O Código de Processo Penal, ele já prevê o procedimento de um julgamento, né? Quando que se anula alguma coisa, está lá no artigo 564 do Código de Processo Penal, as famosas nulidades, né? Quais são os recursos cabíveis de determinada decisão, qual o procedimento a ser adotado, por exemplo, no rito do júri, que é o rito especial, né? E que é um rito meio diferenciado, né? Doutor, só para vocês, nossos ouvintes, temos também um tribunal, Deus estabeleceu um tribunal, existe os anjos, os serafins que estão relatando as nossas ações, Verde. Tudo que constitui naquele relatório é levado perante a Deus e existe um processo que Deus faz igualzinho que o Dr. Matos mencionou. Então, queridos, é real, Dr. Matos, para você, o que você vive? Sim. É real. Muito Então, real. o que Deus apresenta para nós hoje, queridos, também é real. Então, a gente tem que despertar deste sono, do que o mundo aí está oferecendo, qual seja, né, a situação aí para quebrar os mandamentos, porque Deus falou que é real as suas penalidades e o que vai trazer ao mundo depois de tudo ser julgado. Podemos fazer outra pergunta, Vinícius? Claro. Bom, falando um pouco da relação de Cristo com a advocacia. Então, eu gostaria de perguntar se um advogado ele pode defender qualquer pessoa. Não só pode, como deve. Mas ele pode defender alguém que não quer ser defendido? Poder pode, até porque a pessoa não tem o direito de não querer ser defendido. A própria lei do nosso país, ela garante, inclusive, um direito a um advogado. Se a pessoa não puder pagar, o Estado designa Se encarrega de... se encarrega de designar um advogado para aquele réu, porque se ele for sem advogado, fere o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, até a lei prevê que todo indivíduo tem direito à defesa. Entendo. Então, a presunção de inocência, ela não é só algo que trava o processo, como a própria lei ainda auxilia para que você possa se defender. A lei brasileira, no caso. Sim, porque, como eu disse, pela ampla defesa, né, e tem ainda o princípio da paridade das armas. O que uma parte tem direito, a outra também tem, né? Então, a Inquisição, graças a Deus, ficou no passado. Uma pessoa ela pode se defender sozinha? Pode. Mesmo se ela não for advogado? Ressalvado as devidas proporções, pode. No processo criminal, não. No processo criminal, ela tem que estar sempre representado por um advogado. No juizado especial civil, numa causa de menor complexidade... Calma aí, o que é um juízo criminal civil? Não, o juizado especial civil são os famosos juízos de pequenas causas. O que todo mundo conhece como pequenas causas. Até 20 salários mínimos, a pessoa pode, inclusive, pleitear sem advogado. Mas no civil, né, que é a relação entre particulares. No direito criminal, não. Tem uma razão do porquê não pode? É porque, pela celeridade do processo, por ser mais simples. Então, você fala não pode. No criminal, né? Então, pelo princípio da paridade das armas. Porque de um lado tem um promotor altamente técnico, preparadíssimo, que estudou anos e anos para passar na OAB, mais outro tempo para poder passar no concurso público. Então, o réu, via de regra, ele não conhece o seu direito. Ele conhece o superficial na base do ouvir dizer. Ele não conhece a interpretação da lei, ele não conhece as decisões do tribunal. Então, ele não conhece muita coisa do seu direito. Então, pelo princípio da paridade das armas, ampla defesa do contraditório, ele precisa ter uma defesa técnica. Entendi. O Vinícius fez uma pergunta, mas essa pergunta ela tem 2 pontos, né? Você falou corretamente, né? Mesmo que a pessoa não queira, eu posso defendê-la. É isso? Sim. Sim. Mesmo. Porém, o requisito dentro do padrão, a necessidade que a pessoa solicite, correto? Solicite o socorro do advogado, solicite pelo fato dele ter livre vontade de falar, doutor Matos, eu preciso que o senhor me defenda. Então, como o defensor cristão advogado, você pode ir, correto? Porque você não vai defender aquele que não quer.
Vai? Não. Então, Só se existir uma situação contrária, né? Porém, aquele que não deseja, você não pode defender. o estatuto prevê que a advocacia é relação de confiança. Isso. O representado tem que confiar no seu Tem representante. que ser bi, né? Né? Lateral, é. Então, assim, nesse caso, eu não posso representar quem não quer ser representado por mim. Isso. Só que no convênio da Defensoria Pública OAB, não. Entendi. Então, Mas sabe por que eu quero fazer uma analogia, doutor Martins? Porque é o seguinte, o próprio Jesus faz isso também. Ele não pode rogar para aqueles que não querem. Ele não pode interceder, fazer um trabalho, né, de um processo, né, que é o processo que a gente chama de processo criminal. Deus não pode te libertar desse processo se você não desejar. Se você não for procurar o advogado. É o livre-arbítrio. Então, existe um processo. Se a gente pegar João 17,9, Evangelho de João 17,9, diz isso. Porque João 3,16, que Jesus, Deus mandou o seu Filho, né, porque todos que dele amam, né, venham a não se perder. Porém, olha que Jesus, depois do seu ministério, trouxe para nós hoje. João 17,9. Tá? Vinícius, lê para a gente, por favor. Olha que bacana. Claro. João 17:9. Isso. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. A minha oração, eu não rogo pelo mundo, porque eles não querem. Então, eu só rogo para aqueles que querem, desejam, solicitam, faz uma petição. Petição, doutor, o que seria? nada mais é do que pedir. Pedir. Então, tem que fazer uma petição? Tem que fazer uma petição. Tem que solicitar isso. Então, Jesus, nessa tarde para a noite, está dizendo para vocês, os nossos ouvintes, tá, da TV Sinec, que a gente tem que pedir, fazer uma petição e estar junto com Deus. Ele vai trabalhar num processo como advogado em prol aqueles que estão pedindo. Então, nesse contexto, está certo? Sim, inclusive o próprio Jesus fala, pedir e dá-se-vos-á, né? Todo aquele que pede recebe, e o advogado também, ele não, o representado, ele não recebe se ele não pedir, né? Tanto que um dos requisitos da petição inicial é causa a pedir. Ele tem que pedir alguma coisa, né? E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então ninguém vai ao juízo senão por um advogado. Hoje em dia nós vemos aí que, infelizmente, o ser humano realmente ele não lê a Bíblia, ele não conhece os seus direitos, ele não sabe de nada. É como o Rubens citou aqui, através da palavra de Deus nós conhecemos muitos direitos, né? E podemos caminhar aí tranquilo sobre a luz. Mas tem muitos que não conhecem. E por não conhecer, vamos colocar aqui uma situação, de repente alguém atropelou, matou e estava embriagado, e você tem uma outra situação. O pai matou também o filho dentro de casa. Essas causas, essas tragédias que acontecem, essa situação, qual a dificuldade que você encontra num bêbado atropelando e matando e num pai matando um filho ou a esposa, para uma defesa assim? Qual a sua primeira atitude em defender essas pessoas? Ou acusá-las? Se preciso for também, né? Preciso for. O primeiro passo é saber separar uma coisa da outra. Por exemplo, eu sou pai, tenho 3 filhos, então eu não posso jamais pensar, e se fosse o meu filho, né? Então, isso atrapalharia muito a técnica, né? Então, antes de tomar uma decisão de aceitar um processo como esse, a gente tem que fazer uma entrevista, ver o que o réu tem a dizer, o que ele vai dizer, porque muitas vezes ele pode ter matado o filho para defender a mãe dele. Em Valinhos. Isso, como houve essa situação agora do filho, matar o pai para defender a mãe. Sim. São situações assim que realmente, para um advogado, eu creio que seja assim até um pouco constrangedor, né? Sim, inclusive temos que analisar se o filho não estava sob efeito psicotrópico. Há mais ou menos 15 anos tivemos o caso do cartunista Raoni,
que o filho estava sob efeito de drogas e foi lá e matou o pai, né? Sob efeito de drogas. Então, é muito diferente de uma situação onde o filho mata o pai para ter herança, né? Denotando aí distúrbios psicológicos, né? Que a gente chama também de psicopatia. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, a necessidade de entender um pouquinho de psicologia, um pouquinho de medicina, Sim, psiquiatria, tanto dentro que, de um... Por favor, doutor. Tanto que nós temos a matéria de medicina legal na faculdade. Sim, é verdade. Psicologia jurídica, Verdade. né? Tanto que o próprio Jesus, ele se encarrega de não só entender o lado jurídico da coisa, mas e sim o ser humano, o lado psicológico da coisa. A gente tem um texto, doutor, Hebreus 4:13 até o 15, que Deus coloca dessa forma, muitas vezes, só para vocês entenderem, Hebreus 4:13 em diante, olha como Deus trabalha com o ser humano na questão da psicologia, Sim. de compreender, entender, compadecer de uma aflição. Sim, corrija-me se eu estiver errado. Sim. Mas o exemplo mais clássico é aquele que nunca errou que atira a primeira pedra, né? Uma bela aula de psicologia aí. Vinícius, já achou? Hebreus 4:13 ao 15. Olha que bacana. Hebreus 4:13, versículo 13 ao 15. Por gentileza, Vinícius. Versículo 13. Isso. Nada, em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante de seus olhos. Olha. E é a Ele que prestamos contas. Isso, até o 15, até o 15. Até o 15. Tá. Cristo é nosso sumo sacerdote. Verso 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Verso 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Entende as nossas fraquezas, compadece de nós, um psicólogo que vem atuar na sua vida e na minha vida. Deus, ele quer mostrar para você que além de ser advogado, que é ali para cumprir o que ele está dizendo, e dizendo assim que quem não cumpre transgride os mandamentos e é passivo de penalidade, mas também é passivo de mudança. Todo ser humano, o doutor vai depois no finalzinho aqui explanar sobre isso, tá? E questão, então, todo ser humano que erra, a gente tem ainda, Verde, oportunidade de voltar, se a socializar dentro de um contexto vida, buscar a Deus, buscar as coisas certas, buscar as coisas do alto. E tem algumas outras perguntas ainda, né, Vinícius? Sim, inclusive eu já quero fazer uma pergunta. Como que, depois teve o processo, a pessoa foi condenada, como que o advogado atua para a ressocialização desse preso? O que o advogado pode fazer nesse caso? Pergunta muito interessante, Vinícius. Existe um setor na legislação chamado Lei de Execução Penal. É pouquíssimo difundido nos bancos acadêmicos, porque é um ramo pouquíssimo falado, porque é um público que quase ninguém quer. É aquele público que está lá esquecido, que está condenado mesmo, você tem que pagar a sua pena e tchau. Né? Então, a maioria não quer cuidar desses presos. Então, o advogado, quando ele já está lá naquela fase, inclusive perto de extinção da pena, o que o advogado faz? Ele atua para resguardar o direito deles e buscá-los quando necessário e quando chegar o tempo. Assim como na Bíblia fala que tudo é no tempo de Deus, né? A progressão também ela acontece num tempo específico. Então, ele começa no regime fechado. Depois de 1/6 ou 2/5, dependendo do crime, ele passa a ter direito de ir para o regime semiaberto, onde ele passa a ter direito a saídas temporárias, a trabalho externo, e ele fica um pouco mais de tempo fora da cela. Posteriormente, ele absorvendo a terapêutica penal a partir dali, ele passa a ter direito ao regime aberto e a liberdade condicional, onde ele fica sob supervisão do Estado. Né? Então, o advogado ele trabalha justamente nessa parte, de buscar os direitos regime semiaberto, remissão de pena por trabalho ou estudo,
liberdade condicional e também no amparo psicológico, né? Principalmente, porque ele já está ali sabendo que ele tem que pagar por aquilo, A situação dele. né? Ele já sabe, e muitas vezes ele não absorve de uma forma muito pacífica. Então, o advogado ele tem que trabalhar nessa questão de saber como conversar com o seu cliente. Então ele cuida de uma certa transição entre o período que a pessoa está presa, está resguardada do seu jeito de ir e vir, até quando ela vai voltando para a sociedade. Isso. E antes da gente começar, o Martinson me disse o seguinte, que ele queria falar sobre a questão do evangelho lá nas igrejas. Eu gostaria que você me falasse a importância que tem o evangelho para os presos, principalmente na questão da ressocialização. Isso é uma pergunta muito, muito profunda, né? Muito profunda. Por quê? Agora há pouco eu disse que a maioria não quer cuidar, ele está lá, simplesmente ele que cometeu o crime que pague por aquilo. O trabalho evangelístico nos presídios, Rubens e Verde, ele funciona justamente o contrário. O pastor, o obreiro, o diácono que chega lá, olha, você errou, mas Jesus te ama. Jesus te ama e por isso ele quer restaurar você. Por isso ele quer você melhorado. Ele quer uma versão melhor sua. E aí ele passa a se sentir amado, acolhido por um grupo que quer vê-lo longe do crime. Independente da sociedade. Independente da sociedade, né? Que vai julgar. Que nada, ele cometeu um crime, então ele que pague. Então Agora o problema é dele. Agora o problema é dele. E aí quando ele sai, justamente por causa dessa rejeição, é que eles voltam a cometer crimes. Porque o crime o apoia novamente, ele acaba cedendo. Sendo abraçado, porque uma das necessidades básicas do ser humano, é ser amado e admirado. De um lado ou do outro. De um lado ou do outro. Então, quem amar e admirar, vai ser esse lado que ele vai seguir. E é aí que entra a parte do evangelho, a importância do trabalho, e ele sai de lá ressocializado. Eu já vi, inclusive, algumas pesquisas que, por exemplo, a reincidência de crimes aqui no Brasil é muito alta. Sim. Tem muitas hipóteses do porquê, só que, como a parte é ressocialização, quando você pega os presos que são evangelizados, a incidência ela despenca. Mesmo num país como o Brasil, que tem uma resistência muito alta. Sim. O evangelho ele transforma vidas. Transforma. Completamente. Inclusive, eu tenho no escritório casos de clientes que eu acompanho, inclusive, na execução penal, que eles têm medo, inclusive, de sair da igreja 10 da noite, porque a liberdade condicional dele proíbe ficar na rua depois das 10. Então, ele acaba ficando mais vigilante, mais sensato e consequente, acaba cumprindo sua pena com dignidade e virando nova pessoa. O problema maior realmente é a questão da sociedade, né? Sim, do preconceito. A sociedade preconceito. ela não apoia. Temos exemplo aí do Falcão Alegre, que vocês já devem ter visto também, com as histórias dele. Ele se reabilitou, graças a Deus, e hoje está testemunhando aí um homem que realmente ninguém queria nem defendê-lo. Não existia advogado para ele na ocasião. E o próprio advogado foi o Senhor Jesus, que apareceu a ele, conversou com ele, ele falou, se o Senhor existe, então me tira daqui e eu vou servir ao Senhor. Esse advogado agiu, tirou ele realmente, e hoje ele está testemunhando aí. É difícil realmente, porque a sociedade ela não aceita. Não, ela não de forma aceita. alguma. Se você cometeu algum delito, você tem que pagar, e muitas vezes as pessoas querem até a morte daquelas pessoas. Jesus, ele tinha a cidade do refúgio. Se você cometeu algum crime, você era mandado para lá, até que o sacerdote, aquela situação toda, havia os advogados, e ali ele ia para um lado, quer dizer, ele ficava tranquilo. E ele poderia ser restabelecido novamente à sociedade, mas hoje, no mundo que nós vivemos, é difícil essa situação. Sim, o próprio rei Salomão chega a falar para a gente não ser demasiadamente justo, né? Então, o que mais vemos aí são pessoas supostamente demasiadamente justas, que querem, inclusive, a morte daquele infrator. Infelizmente. Quando não sabe o fator social que o levou até ali. Justamente. As últimas duas perguntas, a gente já está encerrando. Vinícius, faz as duas últimas perguntas. O que é mediador, é isso? O que é um mediador e o que é um conciliador? O conciliador é aquele que resolve o problema de uma forma pacificada.
numa linguagem mais simples, é isso. Aquela pessoa que está ali para evitar que a situação se agrave, está vendo que os ânimos estão exaltados, ele vai, acalma, né? Isso é um conciliador. O mediador é aquele que faz a ponte, né? O mediador mais famoso da história é Jesus Cristo. Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, o mediador é isso, é o que faz a ponte entre o povo e o judiciário. Interessante. Perfeito. Obrigado. O Senhor está aí justamente para que Ele nos capacite, porque sem mim, Ele diz, né? Nada podeis fazer. Não adianta eu ser o melhor advogado do planeta e não ter Jesus. Com certeza. Porque todas as causas que eu possa vir a ganhar não tem valor algum. Agora, quando você coloca Jesus na frente, e para se colocar Jesus na frente, uma pessoa, um advogado, um juiz, hoje em dia é difícil. Sim. O orgulho muitas vezes se excede. O ego Se excede. Mas quando você se humilha, coloca o Senhor, Senhor, eu tenho uma causa para poder resolver, e sem a sua direção, porque quem vai te orientar é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele vai mostrar as situações, o que ocorreu e o que você pode resolver para determinar aquela situação e libertar muitas vezes aquela pessoa que está ali numa situação difícil. Assim como Paulo, né, e Silas, quando foram ali presos, eles não tinham, eles alegaram que eles eram perturbador lá, né? Eles estavam perturbando e ali, sem advogado nenhum, foram para o cárcere, passaram lá e quando eles falam que são romanos, aí o pessoal já fica meio, peraí, então ele é da nosso. Aí não, vamos libertar, mas só que eles queriam ser libertados e ser visto para voltar para a sociedade realmente aceitá-los, ver que o erro não era deles e sim de quem os acusou. Sim, e é o que muito acontece no Brasil hoje em dia, né? Que o erro muitas vezes está no judiciário e não na pessoa. Só que ela vai carregar aquela mancha pro resto da vida. Infelizmente, está faltando uns 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou pedir para o doutor deixar o telefone, é isso, Lirt? O contato, para entrar em contato com o escritório dele, com ele. E se ele também, se você quer que o doutor faça palestra na sua igreja, ou que seja, localidade, o país, entre em contato. Qual que é o telefone, doutor? As redes sociais também, se você puder. O meu telefone é o 11, daqui de São Paulo, 98815-2964. Repetindo, 11 98815-2964. É o WhatsApp, vocês podem me chamar. Podem me seguir no Instagram, no Facebook, é o mesmo nome, Mardson Costa. Tá? E lá eu publico muito o meu trabalho, artigos que eu escrevo sobre criminologia, sobre direito penal, processo penal, e sobre palestras que eu faço, e por aí vai. Então, nós também temos um escritório na Ilha Comprida. Tá? Atenção à galera do Vale do Ribeiro aí. A gente tem um escritório na Ilha Comprida, que atende lá é o doutor Moreira. Me dá o número do Cauê. Quem atende lá é o doutor Cauê Fernando Moreira Santos. Tá? Meu sócio na Ilha Comprida. E atende não só a região do Vale do Ribeiro, e sim ali a região do pé do Paraná, Registro. Então, nós temos aqui e na Ilha Comprida. Então, o número dele é exatamente esse aqui. O número dele, só um momento. É ao vivo. Ao vivo. Isso, não se preocupa não que você complicado. vai ter aí o contato para que você possa... Vivo. O número dele é 11 9 9282 9933. Repetindo, 11 9 9282 9933. Ele atende na Ilha Comprida e região do Vale do Ribeiro em geral. Atendemos na parte criminal, né? Direito imobiliário, que é a especialidade dele, juntamente com a área trabalhista e civil. Olha, então você tem todos esses requisitos aí para procurá-los e ser atendido da melhor forma, sabendo que são homens de Deus, que está com certeza pegando a causa não para ganhar dinheiro, mas sim para poder mostrar o amor verdadeiro de Cristo. Com certeza. Eu agradeço aí, eu gostaria de cantar o último hino, gostaria de convidar a esposa para vir aqui na frente, nós podemos nos levantar. Vocês não a conhecem? Fala o nome dela direitinho, apresente aí antes do louvor. Tatiane.
Aí, tá a Tatiane, os Você é de- filhinhos. Você é de onde, Flávio? Os filhinhos? É? Os filhinhos estão em casa. Com a Manda avó. um abraço para Um eles. beijinho para meus filhinhos. Um abraço aí pra minha filha Leandra, o Leandro e a Letícia, que estão com minha mãe em casa agora na Zona Leste de São Paulo. Amém. Jana? Não temas, não deixe se abater. Não deixe se abater, pois há alguém que te ama e quer te proteger. Não temas, busque a Cristo, pois Ele dá amparo e solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Na vida há um vazio, busque a Cristo, Ele quer te proteger. O mal traz desespero, busque a luz que vem dos altos céus. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Cristo, Ele é a nossa solução, né? Com certeza. Sem Ele, nós não Sem somos Ele, nada. Ele nós mesmo não diz, somos nada, sem sem mim, mim, nada podeis fazer. fazer. Olha só que interessante. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Que haja outras oportunidades para que vocês venham aqui. Traga, assim, algum testemunho forte de alguém que você defendeu e que, de repente, aquela pessoa aceitou a palavra de Deus e vem, pode trazer aqui. Não vai faltar. Será um prazer muito grande recebê-los aqui mais uma vez. Não vai A faltar. esposa vem aqui. Temos o nosso jornalista Vinícius, Quase. que já quase. está na faixa aqui. Nosso doutor Rubens aqui, que sempre tem nos apoiado aqui, está constantemente aqui, trazendo as programações. Que Deus possa nos abençoar. Vou dar o meu boa noite, o Rubens vai dar o boa noite dele, e cada um vai dar o boa noite e agradecer a Deus, né? Que a unção dos altos céu caia sobre a sua vida. Boa noite, Deus abençoe e até terça que vem. Terça que Doutor? vem, nesse mesmo horário. Eu quero agradecer ao pessoal que está em casa,
do pessoal de Angola, Moçambique, pessoal da Portugal. França, Portugal. Um abraço ao pessoal, em especial o pessoal da França que nos acompanha. A França é um país que eu amo, né? Inclusive, Muitos de lá estão conectados conosco, sim, viu? a França é um país que eu amo e até cheguei a estudar um pouco francês. Assim, eu quero deixar meu abraço para vocês e precisando, contem comigo, vai ser o maior prazer atender vocês. Amém. Vinícius, Uma boa noite a todo mundo. Obrigado por nos acompanhar em mais uma terça-feira. Obrigado também ao Madison, que aceitou o convite de entrevistar. E espero que tenha sido muito proveitoso a palavra de Deus hoje. e Deus nos abençoe, esse é o nosso desejo e oração, e até terça que vem, se assim Deus o permitir. Amém. Amém.